Vamos falar do Vascão. Amanhã tem Vasco e Sport, 9 da noite na Melhor do Futebol. O Vasco hoje fechando a preparação, jogo em São Januário, né? Amanhã, 9 horas, a gente vem falando sobre a preparação do time. Não tem muita mudança a ser feita na equipe principal. O Carille não tá dando indícios de que vai mexer no time. Havia uma dúvida, que eu até falei na quarta-feira que a gente ia ficar de olho, a situação do Felipe Coutinho. Ele saiu com muitas dores na terça-feira contra o Puerto Cabello, em São Januário também, mas ontem e hoje treinando normalmente. Então o Felipe Coutinho é esperado amanhã e deve ser o titular, né? O titular dessa equipe do Vasco, o Felipe Coutinho, que na terça-feira tentou fazer gol. A gente até falou na transmissão, discutiu se tinha sido fominha ou não, mas é uma boa notícia, né, pro torcedor, o Coutinho, que mesmo com essa questão do contrato aí na reta final, a gente deve ver muito isso aquecer nas próximas semanas, se ele vai ficar ou não. Ele quer ficar, mas deve ser titular de fato amanhã no Vasco. Querendo demais, né? Dizem que ele tá querendo demais. A outra notícia é o Adson que não esteve à disposição na terça-feira, com dores, falei ontem, hoje mais uma vez, esperado normalmente que amanhã esteja à disposição o atacante Adson, não como titular, mas como opção no banco. Então é um jogo pro Vasco tentar aproveitar a terça-feira, mesmo tendo vencido só de 1-0 o Puerto Cabello, venceu, deu uma respirada assim, ó. Uma coisa só que tá me incomodando, pra gente falar rapidinho, Léo Pinheiro. Eu não sei, assim, tem muita fala sobre a torcida, eu acho. Os treinadores estão falando da torcida, os jogadores, então, cara, eu acho que a pressão da torcida tem que ter mesmo. Mas assim, pô, a torcida é a última culpada do que tá acontecendo de performance dentro de campo. O Carille tem culpa, jogadores têm culpa. Quem tem culpa? A diretoria tem culpa, e a torcida está lá pra quê? Pra pagar ingresso, torcer e cobrar. Então, eu acho que estão pesando muito. Pra perder a torcida, aí eu acho que é fim de trabalho de vez, ô Léo Pinheiro. Pois é, né? Eu ainda acredito no trabalho do Carille, tá? Só pra falar. Você é um sujeito esperançoso. Tô. Eu acho que ele teve tempo suficiente pra mudar um pouquinho o panorama do Vasco, ter mais repertório ofensivo, ter outras alternativas de ataque além do cruzamento na área buscando o Verratti. Lógico que ele tá vivendo um bom momento, um grande momento desde o ano passado. A principal referência talvez do continente em finalizações de cabeça, é uma grande arma do Vasco, mas o Vasco poderia ter outras opções ofensivas e o Carille teve tempo suficiente para isso. E gera essa insatisfação. Eu acho que, assim, o roteiro do torcedor do Vasco, ou ele segue o roteiro, é o mesmo roteiro de outras torcidas, né? O torcedor comprou ingresso que às vezes não é barato, o torcedor chega apoiando. Teve aumento pra Série A do Brasileiro. E o time, ele também entrega. Se o torcedor entender que o time tá lutando, tá se esforçando, tá apresentando o futebol minimamente convincente, ele vai permanecer com o time até o final e vai jogar junto com o time. Mas se o time também não dá essa volta, não dá esse retorno dentro de campo, o torcedor, ele tem o direito de, ao final do jogo, demonstrar a insatisfação. E impaciência, a ansiedade, ela acontece com o jogador dentro de campo e com o torcedor na arquibancada. Não dá pra você exigir pro torcedor, olha só, rapaz, não fica aí ansioso não com o que tá acontecendo dentro de campo, se o próprio atleta dentro do gramado também demonstra, às vezes, essa ansiedade, afobação em determinados momentos. Eu acho que é uma conexão e é uma troca, né? O torcedor, ele entrega aquilo que ele também tá enxergando dentro de campo. Acho que os jogadores, a comissão técnica, eles têm que focar em fazer o trabalho, buscar alternativas ofensivas, melhorar o futebol dentro de campo, que com certeza o apoio incondicional que já existe, ele permanecerá. Talvez a impaciência, a tolerância, na verdade, a impaciência deixe de acontecer e o torcedor seja um pouquinho mais tolerante diante daquilo que acontece dentro de campo. Para amanhã, devemos ter a mesma equipe que vem jogando. Uma possível mudança seria, na verdade, desfazer o que foi feito contra o Puerto Cabello, que tirou o Paulinho do time na terça-feira. Paulinho que vinha com controle de carga, né? E colocou o Tietê. Podemos ter essa dúvida aí no time de amanhã. Então, no demais, o time é o mesmo. Com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na direita, a zaga com o João Vitor e o Maurício Lemos e o Piton na esquerda. Hugo Moura, então, acaba sendo titular absoluto. Não era no início do ano, acabou virando. Hugo Moura, aí o companheiro dele, ou o Tietê ou o Paulinho, né? São as possibilidades. Felipe Coutinho, confirmado. Né, ele está à disposição normalmente para amanhã, não é dúvida para amanhã, depois de ter saído com dores na terça-feira. E aí do meio para frente, Nuno Moreira, Benjamin Garré e Pablo Verratti, time que virou o titular padrão do Fábio Carille para esse jogo de amanhã. Vamos ver se amanhã a gente tem paz de novo, né? Porque a torcida tá indo para torcer e cobrar. É basicamente fazer a função dela. Jogo que o Vasco tem a obrigação de vencer, né? Porque aí já se fala
de um time. A torcida do Vasco tem brigado muito comigo em relação a isso. Enfim, vamos lá, vamos falar. Eu acho que é um adversário acessível, né? Se a gente for pensar numa construção de Agora pontuação, de planejamento. Isso, de planejamento, quando você vê o Sport jogando dentro de casa, você conta como 3 pontos. Então o Vasco tem essa responsabilidade de conquistar 3 pontos. A gente espera que com os jogadores mais concentrados, mais equilibrados emocionalmente, para conseguir entender a reação do torcedor, porque o Vasco vem pecando bastante nesse quesito emocional e os jogadores estão abalados com as reações da torcida. E são reações extremamente normais, né, Cantarelli? Não é que o torcedor do Vasco ele já chega no estádio condicionado a vaiar o time. Sim. O torcedor ele espera um retorno também do que acontece dentro de campo. Se ele vê um time dentro de campo se doando, brigando até o último momento, apresentando minimamente um repertório, ou pelo menos demonstrando querer, o torcedor do Vasco vai apoiar incondicionalmente esse time. Mas é aquilo, né? Quando o Vasco começa errando, às vezes, não vou falar sem tanta vontade, mas não tendo aquela mesma intensidade, ou não correndo, não acreditando em todas as bolas, o torcedor vai ficar impaciente. Eu acho que essa é a tônica. O torcedor entende também o recado que vem de dentro do campo. Então, que os jogadores tenham um pouquinho mais de equilíbrio, não pensem tanto nas reações do torcedor e mantenham o foco dentro de campo. E eliminem esse discurso de falar o que a torcida ou tentar direcionar o comportamento do torcedor cruzmaltino. O torcedor do Vasco é um torcedor que está sendo castigado bastante nas últimas temporadas, até pelo que o time faz e também o que acontece com os rivais. O torcedor do Vasco está vendo os rivais ganhar, mas o torcedor do Vasco não abandona, o torcedor do Vasco lota São Januário sempre que possível e o torcedor do Vasco tem o direito de ser um pouquinho mais exigente com o time dentro de campo. Teve tempo para trabalhar, tem um elenco que minimamente tem a capacidade de ser um elenco que propõe o jogo, que tem capacidade de construção por dentro, além dessa jogada que a gente já sabe que tá manjada, né? Que é o cruzamento na área. Sim. Buscando o Verratti. Mas o Vasco, nesse momento, você pode falar que não é o melhor elenco, pode ser o 11º, mas o Vasco tem peças com a capacidade de ter outros modelos de jogo. Então, eu acho que passa por aí. Então, dentro do planejamento, são 3 pontos jogando contra o Sport, então o Vasco tem que performar diante disso e também dar uma resposta para o torcedor e buscar essa nova conexão ou reconexão com a arquibancada jogando em São Januário. Equilíbrio para entender também as nuances do jogo e também a mudança de comportamento do torcedor, que é um torcedor que é ansioso. Então o jogador dentro de campo demonstrando vontade, acreditando, aplicando intensidade, concentração, ele passa um recado também pro torcedor arquibancada que vai apoiar incondicionalmente.